E se este mundo for na verdade uma prisão gigante? Quando o filósofo do século XIX, Arthur Schopenhauer, observou a quantidade de dor que sentimos durante a nossa vida, concluiu que não é a felicidade e o prazer que procuramos, mas uma redução do sofrimento contínuo que é uma parte inerente da existência. Ao olharmos através das lentes sombrias da filosofia de Schopenhauer, ao comparar este mundo a uma prisão ou, mais especificamente, a uma penitenciária, começamos a ver algumas semelhanças surpreendentes. Tal como acontece com a prisão, ninguém, em geral, o escolhe estar aqui. Não podemos sair até que a nossa sentença termine ou a menos que nós mesmos a terminemos, ou estamos limitados pelas paredes do tempo que se fecham sobre nós à medida que cada dia nos aproxima da morte, e dentro dos limites das nossas limitações, geralmente vivenciamos uma torrente de sofrimento, tragédia, preocupação e miséria. Passamos desesperadamente de um prazer a outro apenas para experimentar um alívio temporário da dor. No processo, os organismos que habitam a Terra, movidos pelo que Schopenhauer chamou de vontade de viver, alimentam-se uns dos outros numa tentativa de sobreviver, apenas para poderem prolongar um pouco mais as suas vidas miseráveis. Tal como os gangues de prisão, as espécies do mundo estão enredadas numa guerra contínua pelo domínio. Comer ou ser comido parece ser a ordem da natureza quando observamos como as plantas, assim como certos animais, servem apenas de alimento para outros animais, que sucumbem à presença destrutiva dos seres humanos. A humanidade, por sua vez, ao mesmo tempo que explora os seus próprios membros e drena os recursos do seu habitat natural, é vítima de algum tipo de doença ou desastre. Quando removemos o véu da ignorância e contemplamos a dura realidade em que vivemos, podemos começar a questionar, como faz Schopenhauer, a ideia de que, cito, este mundo é o trabalho bem-sucedido de um todo sábio, todo bom, e, ao mesmo tempo, ser todo-poderoso. Fim da citação. Pois a visão de mundo de Schopenhauer é de agonia e desprovida da graça divina, e tem muito mais em comum com uma colônia penal do que com a criação de uma divindade benevolente. Agora, ver o mundo como uma prisão parece uma receita para a miséria pessoal. Por que não adotar uma perspectiva mais positiva e esperançosa? Por que olhar para isso com tanto pessimismo? Bem, a ideia de Schopenhauer vem com uma reviravolta. Dentro da sua visão de mundo pessimista reside uma perspectiva que poderia ser muito benéfica para a humanidade. Baseado no seu ensaio sobre os sofrimentos do mundo, este vídeo explora a visão pessimista de Schopenhauer sobre a vida e revela um segredo que pode ser obtido com ela. Schopenhauer afirmou que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não o prazer, mas a dor é o elemento positivo da existência. Ele argumentou que o mal é o que faz sentir sua existência e é, por isso, positivo. O bem, por outro lado, é negativo e nada mais é do que a remoção de uma perturbação. O estado de felicidade e contentamento nada mais é do que um desejo realizado ou o fim de algum estado de dor. Assim, a experiência da dor é a fonte dos nossos desejos e necessidades. A fome, por exemplo, é um estado de desconforto, que pode se tornar doloroso, que nos leva a desejar comida. Assim, comer não é uma experiência positiva, pois só é considerado prazeroso porque satisfaz um desejo derivado da dor, ou seja, uma sensação de carência. De acordo com Schopenhauer, a dor supera em muito o prazer neste mundo. E o prazer que sentimos é muitas vezes menos prazeroso do que esperávamos, enquanto a dor é muito mais dolorosa. Basta olhar para um animal que come outro animal e comparar o prazer de comer com a dor de ser comido, para decidir qual dos dois supera o outro. Schopenhauer não apenas chama a vida de decepção, mas também de trapaça. A vida, geralmente, torna-se mais dolorosa quando envelhecemos, à medida que vivenciamos tragédia após tragédia, 8, e nos tornamos cada vez mais propensos à doença e à morte, 9. E mesmo que a vida se desenvolva como uma série de infortúnios, quando ainda somos jovens e idealistas o mundo parece tão promissor. Mas todas as nossas grandes esperanças eventualmente se desgastam e acabamos desapontados e infelizes pelas dificuldades que caíram sobre nós. Deparamo-nos com insegurança, traição, pobreza, dor física e possivelmente até perda da razão.
percebemos então que a vida não é só arco-íris e luz do sol e que felizes para sempre são poucos e distantes entre si e a casa dos sonhos, a grande conta poupança ou o círculo social interessante não são consolo para a dor imensurável que advém de estar preso. Esta rocha desolada da destruição chamada Terra. Na verdade, a realização de tudo o que desejamos e a supressão contínua dos desejos por meio do prazer levam ao tédio, que é apenas outra forma de insatisfação. A visão de mundo de Schopenhauer não deixa espaço para otimismo, a vida é um fardo, o resultado de algum passo em falso, de algum pecado do qual estamos pagando a pena, e provavelmente teria sido melhor se isso nunca tivesse acontecido. Cito: se você tentar imaginar, tanto quanto possível, quanta miséria, dor e sofrimento de todos os tipos que o sol brilha em seu curso, você admitirá que seria muito melhor se, na Terra como tão pouco quanto na Lua, o Sol foi capaz de evocar os fenômenos da vida, e se, aqui como ali, a superfície ainda estivesse em estado cristalino. Fim da citação. Schopenhauer nos compara cordeiros num campo sob o olhar de um açougueiro que decide quem será a próxima presa. Impotentes diante do nosso destino, só podemos esperar, aprisionados pela própria vida, pelo momento em que o próximo infortúnio se abaterá sobre nós. Alguns optam por escapar desse ciclo de miséria fazendo check-out mais cedo. Outros continuam fazendo o que sempre fizeram, que é consolar-se com o prazer. E assim bebemos para esquecer as tristezas do passado e nos entregamos às distrações para não sermos consumidos pelas preocupações com os infortúnios que ainda estão por vir. Como prisioneiros, deixamos de lado nossa penitência e a tornamos no máximo suportável, minimizando nossa dor. Embora pareça sombrio, é esta a realidade que Schopenhauer quer que abracemos. Cito: se você deseja uma bússola segura para guiá-lo ao longo da vida e para banir todas as dúvidas quanto à maneira correta de encará-la, não há melhor coisa do que acostumar-se a considerar este mundo como uma penitenciária, uma espécie de prisão. Colônia. Quando olhamos à nossa volta, vemos competição, falta de tolerância e até ódio contra indivíduos e grupos. Portanto, o fato de a vida já ser bastante difícil não nos impede de torná-la ainda mais difícil um para o outro. Nós nos tornamos fontes de sofrimento um para o outro, em vez de apoio. Somos implacáveis com as más ações de outras pessoas. Odiamos nossos inimigos por nos infligirem dor. Somos excessivamente críticos com aqueles que cometem erros. Mas não será esta animosidade descabida se, no final das contas, o mesmo destino trágico subjuga a todos nós de estar vivos e humanos e fazer parte de um mundo que está contra nós e tem muito em comum com uma prisão? Cito: são as deficiências da humanidade, à qual pertencemos, cujas falhas, todas e cada uma, compartilhamos, sim, mesmo aquelas mesmas falhas com as quais agora ficamos tão indignados, simplesmente porque ainda não apareceram em nós mesmos. São falhas que não ficam na superfície. Mas eles existem nas profundezas da nossa natureza, e se alguma coisa os despertar, eles virão e se mostrarão, assim como os vemos agora em outros. Fim da citação. Se aceitarmos esta visão da vida e reconhecermos que todos partilhamos as mesmas ansiedades, inseguranças, sofrimento, dor física e inquietação porque fazemos parte da mesma existência miserável, poderemos regular as nossas expectativas em conformidade. Incidentes que geralmente são considerados ruins não são nada incomuns ou inesperados, mas sim consequências lógicas de uma existência baseada no infortúnio. Por exemplo, quando as pessoas estão sendo rudes conosco, podemos imaginar o quão atormentadora a vida tem sido para esses indivíduos até agora, e ver que sua grosseria é esperada e que não devemos levar isso tão pessoalmente. Eles são prisioneiros, assim como nós, esperando pela próxima surra dos guardas, e eventualmente, pela sua execução. Portanto, a menos que tenham conseguido transcender o sofrimento que acompanha a vida, é compreensível que as pessoas nem sempre se comportem da melhor maneira possível. Juntamente com a aceitação, Schopenhauer salienta que a sua perspectiva pessimista cria uma oportunidade para a compaixão. Este é o segredo. Compaixão é a capacidade de despertar simpatia e preocupação com os sofrimentos ou infortúnios de outras pessoas.
Tendo em conta a quantidade de miséria que a vida traz e o facto de ninguém nunca ter escolhido estar aqui, podemos dizer com segurança que a compaixão é a resposta para qualquer pessoa que participe nesta penitenciária. Além disso, Schopenhauer pensava que devemos compaixão aos nossos semelhantes, pois é tão essencial para o nosso bem-estar. Da compaixão flui a nossa vontade de ajudar uns aos outros, a nossa capacidade de aceitar as imperfeições dos outros, a nossa inclinação para tornar esta sentença de prisão coletiva mais suportável, porque escolhemos alterar a forma como nos vemos e não como inimigos, mas como Schopenhauer o chamou, companheiros de sofrimento. Passo a citar, visto talvez possa parecer estranho, mas está de acordo com os factos, coloca os outros sob a luz certa, e nos lembra daquilo que é, afinal, a coisa mais necessária na vida, a tolerância, a paciência, a consideração e o amor ao próximo, de que todos precisam e que, portanto, todo homem deve ao próximo. Obrigado por assistir.